Vou perguntar de novo. Olá, gente, boa noite. Agora sim. Nós estamos rindo, viu? Porque a semana passada ninguém respondeu nada. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, só tem espírito desencarnado aqui. Aí ela falou, boa noite, boa noite. Deixa eu falar logo antes que me chame a atenção. Gente, sejam todos bem-vindos. Boa noite aos amigos do nosso canal YouTube, que já está ao vivo. Aos que estão aqui presentes, os que estão vindo hoje pela primeira vez. Temos aqui hoje um casal que também veio a primeira vez, Marcos e Márcia, não é isso? Sejam bem-vindos. E aqui é a nossa quarta-feira no CA, que fica na Rua Rio de Janeiro, 31, em Santos. Eu dou o endereço que é para vocês virem para cá. Não é só para assistir pelo YouTube, tá? Vem para cá. Mas o YouTube é legal, porque se você não consegue vir, né, aí assiste ao vivo. E eu garanto para vocês que a emoção é a mesma, porque tudo que dá errado aqui vai dar errado aí ao vivo e em cor, entendeu? É só emoção aqui na quarta-feira. Bom, vamos então começar. Primeiro eu vou fazer um momento aí para a gente dar uma relaxada, né? Vamos fazer um momento de reflexão. É gostoso esse momento. Eu peço para que as pessoas relaxem, fechem um pouquinho os olhos, que é tão difícil. Tem gente que não resiste, não consegue fechar o olho. Isso já é um sinal de que tem uma tensão aí, né? Então, tenta fechar os olhos e respirar. Mexe a cabeça um pouquinho, né? Deixa confortável. Solta as mãos, solta os braços. Se conseguir esticar as pernas, estica. Porque é esse momento para a gente relaxar mesmo. E aí a gente vai, aos poucos, esvaziando assim a nossa mente. Vai entrando o ar. E a mente vai esvaziando. Procura sentir o ambiente. Ouvir o seu coração. O som do coração. O som da respiração. Que gostoso, né? Que momento gostoso, que prazer de estar aqui em silêncio, num ambiente seguro, num ambiente cheio de energias positivas. Envolvida pelos nossos amigos espirituais que trabalham na nossa casa, estão sempre aqui para nos receber, para nos abraçar, nos acalentar. Assim como a gente gosta de vir, eles também gostam, né, que a gente venha, porque é sempre uma comunhão de energias, de forças, né, para que a gente possa ir enfrentar o nosso dia a dia. Então, nesse momento, a gente aproveita para elevar o pensamento a Deus e agradecer por mais essa oportunidade, abrindo as nossas mentes para o aprendizado, para o conhecimento, para coisas novas que a gente possa ouvir aqui, outras não tão novas, mas que podem ser repensadas, e que tudo isso a gente possa levar para a nossa vida. E aí a gente vai retornando, né? Voltando para nosso salão, para a gente poder começar, então, o nosso bate-papo de hoje. Antes da gente iniciar, eu vou fazer a divulgação de uma atividade que vai começar na semana que vem, sexta-feira que vem, dia 12 de junho, que é o SED, né? A gente chama de SED, que é o Círculo de Estudos e Debates. Serão 5 sextas-feiras, tá? E nesse círculo nós vamos estudar o livro
O Espiritismo da Perspectiva Laica e Livre Pensadora. Estou bem ainda, né? Que é um livro do Milton Medran e do Salomão Benchaia, que são amigos nossos lá do Rio Grande do Sul, do CECEPA, um Centro Espírita do Rio Grande, de Porto Alegre, e eles publicaram esse livro na coleção Livre Pensar, da CEPA. A gente divulgou a semana passada, e depois no final a gente põe de novo, aonde a gente pode baixar esses livros, tem mais de um, tem inclusive em português e em espanhol, e é muito interessante, são livros que não são muito grandes, né, são livros de um tamanho bem razoável, para quem se assusta com tamanhos de livros, né, eu sou uma, né, não dá, foi muito grande. Então, aí são temas interessantes e variados, tá bom? O nosso sede, nós vamos passar aqui para vocês verem, vê se não está muito alto, viu, Rita? Da outra vez estourou. É um videozinho que a gente está divulgando pelo Instagram, tá? Acho que dá para ver. Está aqui, é sobre o livro, o Espiritismo, né? Na perspectiva laica e livre pensadora. Pode soltar. É 12 de maio, falei junho? É 12 de maio, semana que vem, 12 de maio, é a primeira, né? E o Ricardo de Moraes Nunes, que vai coordenar essa atividade, é nosso, né, faz parte do nosso departamento de estudos aqui, nosso grande companheiro. Então, assim, são 5 sextas-feiras, 20 horas. Acontece que vai ser um curso, um bate-papo totalmente presencial, mas vai ter um link, mas para quem é de fora de Santos. Então, já deixo o convite para o pessoal do YouTube. Quem quiser participar, nós vamos fazer via Zoom. Aí a gente divulga o link só para alguns convidados, tá? Porque não vai dar para abrir, para assim, publicar geral, não vai dar para fazer muito, como a gente costumava fazer na época da pandemia, né? Que abria para todo mundo. Então, quem quiser, tem um telefone que a Rita escondeu ali, mas tem um telefone aí na divulgação, que é um WhatsApp, tá? O telefone, é só colocar lá, eu quero participar, que a gente já manda o link quando tiver o link, tá bom? E aqui o pessoal que está aqui é para vir aqui mesmo. Eu faço um convite bem forte para isso, gente. É um aprofundamento desse tema, mas não é uma coisa que, assim, dá para, mesmo quem está começando, dá para acompanhar, já vai entender o que é o Espiritismo na perspectiva laica, livre pensadora. O que é isso? A gente fala isso o tempo todo aqui, mas será que não tem curiosidade de saber exatamente do que se trata, né? E aí a gente vai aprofundar nesse assunto. Vamos conversar, vamos ouvir as dúvidas e também estudar o livro, tá bom? Então, sexta-feira. Se alguém não puder, não posso ir no primeiro dia. Dá para vir no segundo, porque são 4, a gente faz uma retomada na segunda aula. Então, acontece de a gente ter compromissos já. Então, por causa de uma sexta, não vai deixar de vir as outras, ok? Então, vou fazer chamada na sexta-feira, beleza? Bom, vamos lá. Para o tema de hoje, vamos tratar do tema Lei de Adoração, Prece e Transcendência. Quem vai falar para a gente é o Cavour Crispim Neto, essa pessoa linda, maravilhosa que está aqui, que é o nosso diretor de estudo, vice-presidente, né, atual da nossa casa, e o Cavour é o que comanda atualmente os nossos cursos, o curso de mediunidade, o curso de introdução, né, ao espiritismo, e o SED é que ficou para o Ricardo, né, dessa vez. Então, obrigada, Cavour, vamos lá. Obrigado, Sandra. Boa noite, gente. Para quem eu não dei boas noites ainda, sejam bem-vindas, bem-vindos para mais uma noite. Só estamos ajustando aqui. Beleza. Pessoal, quem está um pouquinho mais profundo, eu vou convidar para vocês se aproximarem, tá? Porque no final eu vou passar um videozinho bacana, só que ele é legendado, não tem português. Então, se tiverem dificuldade para ler, eu recomendo que vocês venham um pouquinho mais para frente. Tudo bem?
enquanto vocês vão chegando. Bom, quando a gente... esse é um tema bastante interessante, porque ele faz parte lá das leis morais. Para quem não conhece ainda, quem não chegou a ler ou a dar uma olhadela no Livro dos Espíritos, a parte das leis morais está na parte 3 do Livro dos Espíritos. São várias. Quem ainda não conseguiu ver todas que nós já trouxemos aqui, estão todos os vídeos gravados no canal do YouTube. E aí a gente vai trazendo, gradualmente, as leis morais, com vários palestrantes, para vocês verem como que o Espiritismo enxerga vários dos temas que são abordados nas leis morais, e como que nós da CEPA, aqui, desse centro, aqui do Centro Espírita Allan Kardec, como que a gente reflete sobre esses temas à luz do século XXI, trazendo para a nossa realidade do momento em que a gente está vivendo. Então a gente tenta fazer esse panorama, as leis morais frente ao mundo do século XXI. E aí, essa é uma lei, a lei de adoração, que nos interessa bastante. Por quê? Ela trata de um tema que, não vou dizer universalmente, mas quase universalmente, as pessoas se debruçam e as pessoas, a maioria delas, fazem, participam, praticam de alguma forma. Cada região do mundo, cada cultura, pratica de uma forma diferente. Mas é interessante, vocês vão ver que a maior parte da humanidade pensa e sente e debate sobre esse assunto. Para a gente falar sobre lei de adoração, eu já vou trazer aqui as reflexões lá no Livro dos Espíritos, na própria lei, então tentando fazer aqui com vocês um diálogo com a divindade. Depois vocês vão entender o porquê que eu tenho chamado há bastante tempo, principalmente no curso básico, eu gosto mais de chamar a divindade do que só de Deus. Tudo bem. Lá na lei de adoração, eu pensei, escolhi e trouxe para vocês algumas reflexões sobre a questão do que é adoração. Do que essa lei trata, por que ela é importante para o Espiritismo e por que então ela é importante para todos nós que estamos aqui. Lá na pergunta 649, o Kardec ele pergunta em que consiste a adoração. Qual é o sentido da palavra adoração no Espiritismo? E aí os Espíritos eles falaram o seguinte, o consenso deles foi, na elevação do pensamento a Deus. Deste, Deus, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Olha que interessante. Uma resposta bem simples, bem curtinha essa, bem concisa. E eu quero chamar a atenção de todos vocês para a palavra elevação. Porque a palavra elevação aqui, ela tem muita conexão com uma palavra que a gente vê cada vez mais se repetir, que é a ideia da transcendência e a ideia da espiritualidade. A Sandra, uns meses atrás, ela trouxe para a gente uma palestra muito interessante, muito bacana, bastante profunda, no tempo que foi possível, sobre as várias formas de nós expressarmos a nossa espiritualidade. Nós, seres humanos, não só espíritos, todos os seres humanos. E eu quero trazer um pouco do que também a Sandra comentou e aprofundar nesse ponto aqui, na questão da elevação do pensamento. Que sentido isso faz para a gente? O que é elevar o pensamento? Então, quando nós elevamos o pensamento a Deus, o que é que isso significa? E a gente vai descobrir que, para cada povo, para cada cultura, para cada comunidade, isso tem um sentido diferente. Tem uma proposta diferente, tem um fundamento diferente. Tá? E aí os espíritos falam, olha que interessante, aproximar a alma do homem a Deus. Então, quando a gente pensa isso, a gente fala de elevação do pensamento, aproximar a nossa alma a Deus, a gente está abertamente
pensando na seguinte ideia: não tem a ver com o mundo material. Não tem a ver com o mundo físico. É uma ideia que extrapola o mundo físico. Então, é importante a gente perceber que a adoração, no sentido espírita, depois vocês vão ver eu repetir isso várias vezes, ela tem muito mais a ver com o nosso íntimo, nossas questões internas, com a busca por respostas. Ou um agradecimento íntimo. E não tem a ver, pelo que vocês vão ver nas próximas perguntas, com a demonstração dessa adoração. Então, a lei de adoração é uma daquelas que ela fala sobre o nosso íntimo. Aí a nossa conversa, o nosso diálogo, por isso eu coloquei lá diálogo no outro slide, o diálogo com a divindade. E que muitas vezes a gente não compreende isso. A gente se preocupa muito mais com o externo. Do que é que as pessoas falam de mim quando eu expresso ou não esse diálogo. Lá na pergunta 651, o Kardec pergunta: terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Essa é uma pergunta bastante interessante para a época de Kardec. Vou fazer um contraponto. A resposta foi não. Nunca houve povos de ateus. Destaquei aqui para vocês, ó. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Olha que interessante. Hoje, cada vez mais, a gente percebe na nossa sociedade, tanto brasileira quanto na humanidade como um todo, os ateus, esse grupo que se dizem não crentes a Deus, cada vez mais se expressando e cada vez tendo coragem de aparecer. E o interessante é que a tecnologia, os novos meios de comunicação e de conexão estão aproximando cada vez mais esse grupo. E quando a gente vai discutir, perguntar por que eles não acreditam, na maior parte das vezes, olha que interessante, eles dizem que muitos crentes, muitas pessoas que se dizem adorar a Deus, só falam isso da boca para fora. Muitas das vezes não agem conforme indicam suas religiões, suas tradições e suas filosofias que seguem. Então, olha que interessante. Existe um desapontamento. A gente percebe muito mais um desapontamento dessas pessoas que se dizem ateias com essa tal conexão transcendente. Só que o interessante é que se a gente for desde a pré-história e até hoje, a gente não encontra, eu pelo menos não encontrei ainda, nenhum registro, ou arqueológico ou histórico, de um povo todo, uma cultura toda descrente, que não acreditava em nenhuma força transcendental, nenhuma força que tivesse uma presença invisível, mas que percebessem algum tipo de presença. Não dá para a gente aprofundar, mas eu entendo, e a gente percebe em muitos trechos da obra de Kardec, que ele chuta que talvez um porquê, do porquê não existem, porque não existe nenhuma cultura ateia, totalmente ateia, muito provavelmente devido aos fenômenos mediúnicos, que nós hoje chamamos de fenômenos mediúnicos. Tá? Então, de alguma forma, as culturas em todas as partes do mundo, de alguma forma, perceberam ou tiveram contato com fenômenos mediúnicos. E por causa dos fenômenos, compreenderam que havia algo invisível, algo que não era totalmente material. Tá? Na pergunta 653, o que o Kardec faz? Ele pergunta o seguinte: precisa de manifestações exteriores à adoração? Olha aqui, ó, a parte importante aí, para a gente refletir. A questão da manifestação exterior dessa adoração. E aí, a resposta que deram a ele, e que ele compilou, foi a seguinte: a adoração verdadeira é do coração. Não percebam? Quando a gente fala sobre
adoração e a gente reflete e tenta sentir o sentido disso, é uma coisa muito íntima. Sendo íntima, a adoração ela é muito individual. Ela é muito própria de nós mesmos, de dentro de nós. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, quer dizer, eles estão querendo dizer aqui que a questão do coração, a questão dessa demonstração da adoração, se for só da boca para fora, não tem nenhum efeito. Não tem nenhuma valia do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de entrar em contato com a divindade. É como se fosse uma coisa oca. Quando você abre, não tem nada lá dentro. E aí, um subitem, ele faz o seguinte: será útil a adoração exterior? Ele insiste, né? O Kardec ele vai lá, não, mas eu quero falar da adoração exterior. Tem utilidade eu fazer essa adoração? Essa demonstração pública? Ele diz assim: sim, se não consistir num vão simulacro. Se for só uma fantasia, uma máscara. É sempre útil dar um bom exemplo. Por isso eu destaquei aqui, olha que interessante. Bom exemplo do quê? Da adoração que eu estou proferindo. Será que eu exerço na minha vida? Será que no meu relacionamento? Será que na minha família? Com as pessoas que estão perto de mim e que não estão perto de mim? Será que eu faço aquilo que eu digo seguir? Será que eu dou o exemplo dessa minha adoração? Mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Então aqui, percebam a importância que os espíritos indicam para o Kardec de que nós não podemos ser hipócritas. É muito melhor uma pessoa dizer, eu não acredito em Deus e eu não sigo nada disso, do que ela fazer da boca para fora, só que no seu relacionamento contradiz tudo aquilo que está dizendo. Por isso chamei atenção aos ateus. Pelo menos essas pessoas hoje têm coragem de dizer que não acreditam. Antes, elas eram queimadas em praça pública. Não se podia falar isso. Então a gente percebe que muitas pessoas no passado, a gente percebe, por suas ações, tinham um olhar e uma prática bastante deturpada do que nós chamamos de adoração à divindade. Muito bem, seguindo na pergunta, lá da lei de adoração, 654, ele pergunta assim, tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Interessante trazer essa pergunta, porque é importante a gente ter noção de que o Espiritismo, ele não é uma filosofia localizada. Ele não é uma filosofia para o Ocidente. Ele não é uma filosofia para a nossa civilização. O Espiritismo que a gente vê, que o Kardec propôs, é uma filosofia universal. É para todas as pessoas. Então faz muito sentido essa resposta. Olha lá, então ele tem preferência? Uns adoram Deus de um jeito, outros de outro. Então o cara que pergunta, Deus tem preferência? Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, por que valeria perguntardes se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que no outro? Ele faz uma comparação aqui. Será que Deus ouve mais se falar em inglês ou se falar em português? Fala, isso não interessa, isso não importa. Ainda uma vez digo, até ele, Deus, não chegam os cânticos, aqui de forma figurada, senão quando passam pela porta do coração. Percebam a repetição e a insistência que o Kardec recebe das comunicações dos espíritos, da reflexão que os espíritos fizeram, e depois esse consenso que ele tirou das respostas dos espíritos. A essa insistência da gente
o quanto mais nós formos sinceros, quando esse diálogo ele for realmente franco e aberto com Deus, com a divindade, esse diálogo ele vai, aspas, chegar lá. Apesar que não é lá, tá, gente? Vocês entenderam, né? Ó, lá na 657 ele pergunta assim: os homens que se consagram à vida contemplativa, então aqui a gente está falando sobre quem, gente? Não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, tem perante ele algum mérito? De quem que Kardec está falando aqui? Que grupo, ou que grupos sociais ele está perguntando aqui? Mais especificamente, monges, eremitas, né? Isso, as pessoas que ficam isoladas. Então, aquelas pessoas que decidem, que resolvem sair do mundo, aspas, sair do mundo, para não serem contaminados por ele, e se devotam exclusivamente a contemplar a divindade. Olha que interessante a resposta. Não. Então, tem algum mérito? Não. Porquanto, se ele é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Aqui eles são um pouco até bem duros. Um pouco exagerado, eu achei. Mas eles são bem duros. Ademais, não fazer o bem já é um mal. Claro que não dá para a gente discutir aqui e falar a questão do bem e do mal, e o porquê não fazer o bem já é mal. Não dá tempo da gente discutir sobre isso hoje. Mas percebam que a mera contemplação, só orar, só rezar, veja, é um grupo grande de pessoas no mundo, hein? Não é? Várias religiões, várias filosofias têm esses grupos. Que têm os seus motivos de existirem. Pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Alguém perguntou? Fala, minha. Sim. Porque esse trecho aqui estava lá, né? Eu estou tirando esse trecho aqui do livro. A Vilma, ela fez um comentário dizendo assim, isso faz todo sentido desse trecho dessa pergunta, o porquê que o Kardec, após o lançamento do Livro dos Espíritos, teve esse confronto, né, recebeu o confronto diretamente dos padres e da igreja. Porque esse trecho está lá. Então vejam, isso aqui é uma alfinetada dolorida, né, numa parte considerável de todas as religiões, não só da Igreja Católica. Mas eu quero trazer de volta o finalzinho aqui, ó. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense. Pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Olha que interessante. Ele diz aqui, impôs, né, vamos falar de forma figurada aqui, óbvio. Deus impôs deveres a nós, seres humanos, a cumprir na terra. Que deveres são esses? Quais são esses deveres? Olha que interessante. Pensem num Deus que ele só queira ser adorado. Só isso. Que a gente fique o adulando. Essa seria uma palavra mais adequada. Esse Deus realmente, pensem com vocês, esse Deus é um Deus bom? Que promove a humildade? Ele fala para nós sermos humildes. Mas ele quer que a gente fique adorando ele. Percebam o porquê dessa resposta? Tudo bem, ele quer, Deus quer que nós pensemos nele. Ele quer que não só pensemos nele. Porque nós temos coisas a fazer aqui neste mundo. A gente tem que resolver os problemas que a gente inventou. Certo? Muito bem. E aí, uma parte importante do livro da lei de adoração é sobre a prece. Né? E como é que o Espiritismo, como é que o Kardec, o que os Espíritos falaram, o que eles refletiram sobre esse tema, a prece. Tá?
Vocês vão entender o desenho. Bom, lá na 658, o Kardec ele faz uma pergunta bem pequena. Agrada a Deus a prece? Ele diz assim, ó. A prece sempre é agradável a Deus, quando ditada pelo coração. Pois para ele a intenção é tudo. Então vejam, novamente vou trazer para vocês essa questão que o diálogo com Deus, essa tal elevação que eu falei lá atrás, tem muito a ver, tudo a ver com um diálogo íntimo nosso. É como que se a gente estivesse, como se a gente fosse conversar com o nosso melhor, a nossa melhor amiga. Falar as coisas mais profundas que nós temos. Sejam boas, sejam ruins, medos, dúvidas, agradecimentos. Então, quanto mais nós formos verdadeiros, sinceros e realmente do coração, mais essa conexão ela vai acontecer. E ela não tem a ver com o que está para fora. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida, por muito bela que seja. Se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com vontade, com vigor, fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque é do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Tá? Então ele vai dizer, ó, eu estou falando de sinceridade, fervor. Mesmo que seja muito bela, não adianta se for da boca para fora. Então, é interessante que a gente encontra, acredito que vocês já tenham se deparado com isso, há livros espíritas que são meio com um paradoxo do que a gente acabou de ler aqui nessa resposta. Vocês vão encontram livros espíritas de preces. Gente, não faz sentido, do ponto de vista espírita. Porque se a prece, pensem comigo, se a prece ela é um diálogo íntimo entre mim e Deus, esse diálogo ele tem que ser com as minhas palavras, com a minha vontade, com as coisas que interessam a mim naquele momento. A autoajuda, gente, não ajuda aqui. Tá? Então, a prece... Ah, não, eu gosto muito... Vamos colocar aqui, não, eu gosto muito de uma prece. Eu gosto muito de um trecho de um livro que se traduz em prece. E aquilo toca o meu coração. Aquilo diz tudo aquilo que eu gostaria de dizer e às vezes não encontro a palavra. E aquele autor, aquela pessoa conseguiu encontrar as palavras que eu gostaria de dizer. Legal. Então aquilo que eu digo, aquilo que eu falo, que eu estou ali lendo, faz sentido para mim. Faz sentido para aquilo que eu estou sentindo. Muitas vezes, gente, a gente não é uma prece, é uma música. Muitas vezes, é um pronunciamento de alguém, é uma fala de uma pessoa, e que você gostaria de repetir aquilo para você mesmo. Aí faz sentido. Agora, falar por falar, horas, não adianta. Esse não é o sentido da prece na visão espírita. E qual o caráter geral da prece? Olha lá, a prece é um ato de adoração. Olha que interessante. Estamos falando de adoração, então a prece é um ato de adoração. Adoração em que sentido, gente? Elevação de pensamento. Isso? Transcendência. Quando a gente pensa daquilo que tem além do que a gente vê no mundo material. Tem tudo a ver com a espiritualidade, com o espírito, com a alma. Então, orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele. É pôr-se em comunicação com ele. Então nós podemos propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Segundo a resposta do Livro dos Espíritos. Louvar, muitas vezes,
esse sentido aqui a gente restringe. Quando a gente está num lugar extraordinário, de uma beleza única, e a gente fica espantado com aquilo e maravilhado, isso é louvar a Deus. Porque, afinal de contas, nós não sabemos como, mas ele é a causa primária de todo o universo. Foram as leis que ele criou que permitiram que a gente pudesse estar naquele lugar, naquele momento. Foi a reencarnação que permitiu que a gente estivesse naquele lugar, naquele momento, capaz de ver e presenciar aquilo que nós estamos diante de nós. Percebam? A gente falar que aquele lugar é muito bonito, é lindo, também é elevar o nosso pensamento. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe nossas faltas? Essa é uma prática, melhor dizendo, é um motivo, não é? É um dos principais motivos que a gente vê as pessoas quando elas elevam o seu pensamento e fazem uma prece, fazem uma oração. A gente... lembra quando eu falei que a nossa conversa é uma conversa muito íntima, muito próxima de Deus? Então a gente pode abrir o nosso coração a Ele. Então muitas vezes a gente percebe que pisamos na bola com alguém. E a gente gostaria, a gente sente a culpa. A gente não quer repetir mais aquilo. Mas muitas vezes a gente não tem coragem ainda de ir lá e pedir perdão para aquela pessoa. De tentar restabelecer um vínculo. Muitas vezes a gente precisa de força. E aí a gente pede para Deus. A gente eleva o nosso pensamento. E ele disse, tem alguma utilidade? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais que as palavras. Legal. Quero me abrir para Deus, tento fazer esse diálogo, e aí a pergunta, gente, que a gente tem que se colocar é, e agora? Qual é o próximo passo? Ficar só na prece resolve? Não resolve. Pode ser um restabelecimento de força, mas não resolve. O que resolve são os atos, as ações. E a gente pode fazer uma prece para outra pessoa? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os espíritos bons, e estes se associam ao bem que deseje fazer. Então, sim, muitas vezes, quando a gente pede ajuda para outras pessoas, se isso for sincero, do coração e verdadeiro, tá? Nós temos os nossos amigos espirituais que vão tentar ajudar de alguma forma aquela outra pessoa. Isso acontece de verdade. Da mesma forma que os espíritos nos influenciam, desencarnados nos influenciam, nós também produzimos influência sobre os espíritos. Então, quando a gente pede ajuda para outra pessoa, a gente está fazendo esse tipo de influência. Estamos mobilizando aqueles amigos nossos para ajudar uma outra pessoa. Isso também é fazer o bem. Mesmo à distância, mesmo que a outra pessoa nunca saiba disso. Isso não importa. E aí o Kardec ele comenta dizendo, o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato desta vontade. E ele continua. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos, os espíritos bons, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem seu corpo e sua alma. Mas ainda aqui, a prece do coração é tudo. A dos lábios nada vale. Percebam a repetição da questão da importância de que quando a gente se propõe a fazer essa comunicação,
esse pedido, esse agradecimento, não pode ser só para que os outros vejam o que eu estou fazendo. Tem que ser de verdade. Tem que ser com vigor, com força. E aí, a Ritinha, com você? Tá aqui? Tá. Nós vamos passar aqui um trecho. Isso aqui. Isso aqui. Alguém aqui já assistiu um filme chamado Todo Poderoso? Alguém lembra? Foram 2, se não me engano, foram 2. E aqui eu extraí para vocês uns trechos desses 2 filmes, o Todo Poderoso, que tem a ver muito do que a gente está tentando trazer para vocês aqui a reflexão. A questão, o que é a prece? Que significado tem essa prece? O que eu peço na prece? Pode? Você deve ser o Bruce. Eu estava te esperando. Quem é você? Eu sou ele. Hã? Criador do céu e da terra. O Alfa e o Ômega. Já sei onde é que isso vai dar. Bruce, eu sou Deus. Bom, prazer em conhecê-lo, Deus. Obrigado pelo Grand Canyon e boa sorte com o Apocalipse. E a propósito, você é um chato! Você tem reclamado muito de mim, Bruce. E francamente, eu estou cansado. Mas eu quero te oferecer um emprego. Emprego? Que emprego? O meu? Se acha que pode fazer melhor, é a sua chance. Quando sair desse prédio, você vai possuir todos os meus poderes. Claro. Você é quem manda. Deixa eu explicar as regras. Regras? Você saiu tão depressa que eu não tive chance de explicar. Você tem todos os meus poderes. Use do jeito que quiser. Só tem 2 regras. Não pode dizer pra ninguém que é Deus. Você não quer esse tipo de atenção. E nem interferir no livre-arbítrio. Vamos ver. Você está com os meus poderes há um pouco mais de uma semana. E já ajudou quantas pessoas? Não é fácil como parece, não é, filho? Esse negócio de Deus. Todos perderam o controle. Sou eu não sei o que fazer. É maravilhoso. Não importa o quanto uma coisa fique suja. Você sempre pode limpar. Tanta gente. Dei a todos tudo o que queriam. Mas desde quando alguém sabe realmente o que quer? O que faço então? O que você fez com a sopa não foi um milagre, Bruce. Foi um truque de mágica. Uma mãe solteira que trabalha em 2 empregos e ainda acha tempo para levar o filho para treinar futebol. Isso é um milagre. Um adolescente que diz não às drogas e sim à educação. Isso é um milagre. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. As pessoas querem mudar o mundo e não sabem como começar. Quer saber como mudar o mundo? Uma atitude real de carinho e amor de cada vez. Como é que eu lido com isso? Parece uma oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria ou dá a eles a oportunidade de se amarem? Sabe o que eu faço antes de dormir? Cubro meus filhos, às vezes tomo sorvete e vejo televisão. E o que a Grace faz? Ela ora. Quase sempre por você. O que quer que eu faça? Faça uma oração, filho. Vá em frente. Use.
Senhor, alimente os famintos e dê paz a toda a humanidade. E aí, que tal? Ótimo. Se quiser ser Miss América. Anda, Bruce. Com o que se preocupa mais? Grace. Grace. Quer que ela volte pra você? Não. Eu quero que ela seja feliz. Custe o que custar. Eu quero que ela encontre alguém que a trate com todo o amor que ela merecia de mim. Isso é uma oração. Das boas. É boa? Eu vou cuidar dela agora. Grace. Você deve ser o Bruce. Eu estava te esperando. Oi. Essa é uma oração das boas? Concordam? Interessante, né? Achei bem legal quando eu assisti esse vídeo. Mas vamos continuar e terminar. Trouxe para vocês aqui, ó. Agora, para a gente fechar, eu vou falar um pouquinho sobre a divindade e a transcendência. Porque a gente falou aqui de prece, de pedir, de agradecer, entrar em contato, de conversar com ele. Mas o que ele quer? O que a divindade quer? Será que a gente sabe? E aqui eu trouxe para vocês uma imagem de uma pintura de Rafael, tá? Um dos pintores importantes do século XVI. O nome desse quadro, dessa pintura, chama Disputa do Sacramento. Ela está lá no Vaticano. Tem a ver com uma questão da igreja, essa pintura. Mas eu não quero que vocês se preocupem com o todo. Eu quero que vocês olhem para cima. Quem está lá em cima? Supostamente, né? É Deus aqui?
Alguém consegue ver Deus aqui? Conseguiram ver Deus? E aqui, quem é esse Senhor aqui? Jesus, né? Um pouco pálido, mas é Jesus ali, né? E aqui, quem que é? Espírito Santo. Percebam, toda a simbologia central da Santíssima Trindade, representadas na figura, tá? Espírito Santo, Jesus e Deus. Agora, vamos dar um detalhe maior ali, ó, em Deus. Olha que interessante. Quem é esse Deus representado ali? Quase Leonardo da Vinci. Mas olha que bacana. Ele está lá, naquela parte dourada, sozinho. Percebe que ele está sozinho? Sozinho, não é? Acima de todo mundo. E ele está com uma esfera numa mão, que é o mundo, ok? E com um gesto na mão direita. Aquele gesto é um gesto significando bênção, para abençoar as pessoas. Mas olha que bacana. Ele é branco, roupas europeias, barba, é um senhorzinho já, com alguma coisa na cabeça que eu não consigo saber o que é. Certo? Tudo bem? Todo mundo conseguir imaginar ali? Tudo bem? Então, é interessante que aquela é a imagem que normalmente nós temos de Deus. Oi? Isso, mais importante, né? Homem. Então, essa imagem de Deus, Jesus, Espírito Santo, e aí todas as pessoas, né? Mas principalmente a divindade, isso foi sendo passado para nós. E, portanto, quando a gente normalmente faz uma prece, a gente pede para quem? Para Deus Pai, não é isso? Deus Pai. Mas não pode ser Deus a Mãe? Mais uma vez, esse é um tema que a gente não consegue falar aqui em profundidade, mas só quis provocar vocês, para vocês verem qual é a imagem que está lá dentro da nossa mente quando a gente quer fazer essa conversa. Que pessoa é essa que eu quero chamar quando eu quero conversar? Normalmente essa imagem é colocada na nossa mente. Né? E as outras pessoas do resto do mundo? Veem essa mesma figura? Porque ela está lá. É a figura que é apresentada para a gente, dia a dia. Em outras figuras, em outras imagens, em outras representações. Agora, é uma figura, percebam, bastante humana. Não é isso? Muito humana. Humana demais. E eu quero trazer para vocês a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, só para relembrar. Kardec pergunta: o que é Deus? Olhem que interessante a pergunta. E Kardec, ele era astuto. Ele não pergunta quem é. Ele pergunta o que é. Então Kardec, ele consegue, na pergunta, ele abrir a possibilidade de quem é a divindade. E a resposta, só isso, 2 linhas: Deus é inteligência suprema, melhor dizendo, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Alguém está vendo nessa resposta aquele senhor de barba com uma bola na mão e a outro com... Não, né? Alguém consegue ver isso aqui? Olha como é diferente quando a gente pensa num Deus transcendente. Isso é um Deus transcendente. Ele extrapola as imagens que a gente tem na nossa cabeça. Por quê? Uma pessoa, um africano, não pode fazer uma prece e pensar num Deus branco, gente. Não tem cabimento isso. Porque aquele Deus, ele foi trazido para a gente. Foi passado para a gente.
Foi colocado à força na nossa cabeça. E isso restringe a nossa capacidade de pensarmos sobre Deus, sobre a divindade. Kardec fala, a existência de Deus é comprovada quando observamos a realidade e encontramos uma ordem que supera a nossa compreensão. Percebam? A ideia de Deus para o Espiritismo, ela extrapola isso aqui. É o que faz isso aqui ter algum sentido. Essa ordem, tudo isso que nós sentimos e vemos, ele é a causa disso. Ele não tem uma figura, não tem uma imagem. Ele não tem atributos humanos. O efeito inteligente aponta a uma causa inteligente. Então essa é a ideia do Kardec quando a gente pensa sobre Deus. Então vejam, lá no filme, nos trechos, as perguntas que o ator representando Deus faz às pessoas. Quando você pede coragem, você acha que Deus vai te dar coragem ou ele vai criar possibilidades de que você desenvolva sua coragem? Quais eram as duas regras que o Jim Carrey não podia fazer? Ele não podia dizer que era Deus e não podia, qual a segunda regra? Ferir o livre-arbítrio. As únicas duas regras. Perceba como o livre-arbítrio é importante? Nas nossas ações? Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Pergunta 11. Eu trouxe para vocês só esse trecho desse comentário do Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus, porque Deus não é humano. Toda vez que a gente tenta cercar a Deus e dizer que ele tem essa vontade ou outra vontade, a gente está humanizando Deus. Algumas lógicas que nós temos na nossa cabeça são nossas. Não tem a ver com a divindade. Porque a divindade, ela extrapola tudo isso. Ela é maior do que tudo isso. E aí eu vou trazer para vocês uma alegoria que o Kardec diz sobre essa capacidade de nós compreendermos a natureza íntima de Deus. É uma alegoria, uma representação, mas eu acredito que vai nos ajudar a pensar e refletir um pouco sobre tudo isso que a gente está vendo hoje. Fala o seguinte, imagine que nós, enquanto espíritos, a gente está diante de uma montanha. Uma montanha muito, muito, muito alta. Íngreme. Ela é tão alta, ela é tão grande, que você só consegue ver a montanha. Então você olha para todos os lados, você olha para cima, você só vê a bendita montanha. E aí, só que você fica com uma insatisfação, que você vê uma luz atrás da montanha. Você está aqui frio, na sombra, e você sente que a luz ela é uma luz mais quentinha, mais confortável, mais prazerosa. E aí você coloca na sua mente, o que será que é aquela luz? Será que eu consigo ver aquela luz? Sentir essa luz? E o Kardec diz que gradualmente o nosso espírito, nossa alma, vai escalando essa montanha. Então no começo a gente cai várias vezes, mas a gente vai subindo gradualmente essa montanha. Conforme a gente vai subindo a montanha, vai ficando mais fácil a subida na montanha. Vamos pegando experiência. Vamos nos tornando bons escaladores de montanha. A cada passo, a cada momento que a gente sobe a montanha, aquela luz ela vai ficando cada vez mais quente. Você vai conseguindo ver cada vez melhor, perceber melhor aquela luz. E quando a gente chega no topo, aí é quando a gente consegue perceber totalmente a natureza de Deus. Esses são os espíritos que estão lá na frente. Percebam, toda vez que a gente tenta compreender Deus, não dá ainda. E gradualmente a gente vai aprendendo, pouco a pouco, o que é isso. E como a gente
conversa melhor com ele. Aqui não. Tá, a última. Parece que ele pergunta o seguinte, tem uma parte lá da lei de adoração que ele fala sobre a questão dos sacrifícios. Sacrifícios animais, oferendas, até sacrifícios humanos, ele pergunta. Mas eu quis trazer para vocês esse trecho aqui da pergunta 673, sobre sacrifícios e oferendas. Não haveria algo de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Eles fazem assim, poxa, as pessoas, a gente fazem um monte de oferendas, sacrifícios, e tem um monte de gente lá com necessidade, precisando. Por que a gente não pega tudo isso que a gente está, aspas, querendo agradar a Deus, e não ajuda as outras pessoas? Isso. E ele pergunta, ó, Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo, adorá-lo, consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. O que é minorar, gente? Diminuir, reduzir. Não quero dizer com isto que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhe dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizer em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Para finalizar, eu vou trazer uma entrevista de uma mulher, ela é israelense, e ela tem um canal no YouTube chamado Humano, o filme. Que é um filme que alguns diretores e produtores independentes fizeram o seguinte, e se a gente andasse pelo mundo e entrevistasse pessoas e perguntasse para elas o que é ser humano? O que representa isso? E aí tem muitas pessoas, famosos e não famosos. Essa é uma mulher que não é famosa. Eles não conhecem ela. Mas vocês vão conhecer um pouquinho dela. E eu quis trazer para vocês o que ela diz. Porque ela vê que são mulheres que, diferente dela, tiveram coragem de ir para a rua e falar. De vocalizar o que elas sentiam. E ela se encontra, ela se identifica com essas mulheres. Mas a parte mais... e ela percebe que não adianta o ódio. O ódio não ajuda ninguém. Só fere, só traz tristeza. E ela tem muita felicidade e muita alegria toda vez que ela visita as amigas dela, que ela tem liberdade para falar o que elas quiserem, mas principalmente com as palestinas. Porque, apesar de tudo, as palestinas a recebem muito bem, como se fossem irmãs. Mas a parte mais forte para mim, na fala dela, é no final. Quando ela fala, eu sou a mulher alemã, eu sou a mulher ugandense, eu sou a mulher palestina, eu sou a mulher estuprada, eu sou a mulher morta, eu sou todas as mulheres. Todas elas residem dentro de mim. Todas. Isso, gente, assim, isso é uma prece para mim. Isso é prece. Percebam? A profundidade desse sentimento dela, de conexão com todas as pessoas, isso é uma conexão transcendental. Na minha opinião. Obrigado. Eu não tenho nada para falar. Já deu nó na garganta aqui. Então, a gente vai te agradecer muito, sabe, Cavour,